Olá, tudo bem? Estou aqui de novo para trazer uma mensagem para o seu coração, para te ajudar a controlar as suas emoções. E se você tem gostado aqui do curso Transformação, eu venho pedir para você deixar aqui embaixo do vídeo o seu comentário. Isso mesmo, deixa aí o que você está achando do curso, se esse curso está te edificando, se você tem colocado em prática esses ensinamentos que eu estou trazendo para você. Isso é muito importante para eu saber se eu estou te ajudando realmente ou não. Eu tenho certeza que Deus já tem feito a obra na sua vida e eu espero que essa mensagem de hoje te ajude bastante. E desta vez eu quero falar com você sobre algo que pode salvar ou destruir o seu relacionamento. Não importa se você já é uma pessoa de idade, uma pessoa que já tem muitos anos no seu namoro, no seu casamento. Muitas pessoas ainda são imaturas nas suas emoções. Elas não sabem lidar com as situações que ocorrem ao redor dela. E esse é o grande mal dos tempos que nós estamos vivendo. As pessoas estão ansiosas, preocupadas, qualquer coisinha tira elas do sério e elas então acabam destruindo aquilo que Deus colocou nas mãos delas. As pessoas elas não conseguem se autocontrolar e acabam prejudicando a vida dos outros. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele estava me contando que a sua namorada, ela era muito ciumenta, não tinha confiança nele. Sabe o que ela fez? Ela simplesmente se jogou de uma ponte na cidade de Franca. Eu estava morando em Franca, que é São Paulo, e tem uma ponte lá que é perto do shopping. Não é muito alto, mas é uns 4, 5 metros. E essa mulher simplesmente se jogou lá porque ela não aguentava o fato dela não conseguir confiar no seu namorado. E ele estava me contando sem nenhum arrependimento, sem nenhum sentimento de compaixão por ela. Isso me mostra que aquele rapaz não amava aquela mulher de verdade, ele não estava nem aí para ela. Mas ela não tinha que se prejudicar por causa dele. Tá certo que o rapaz estava dando motivos para ela viver triste, desanimada, frustrada, mas ela não tinha que acabar com a sua própria vida. Ela então não tinha amor próprio, sabe? E isso é terrível. O que eu mais vejo são isso, pessoas mendigando amor, mendigando o sentimento do outro. Isso porque elas não estão buscando a sua satisfação pessoal. Elas não estão tendo um relacionamento com Deus, porque se tivessem, Deus preencheria o coração delas com amor, com afeto, com a presença dele. E a pessoa não se sentiria assim, tão vazia, tão solitária. Então eu percebo que existe um padrão de comportamento nas pessoas que são imaturas emocionalmente. E eu vou então fazer algumas perguntas para você. E eu quero que você faça uma reflexão sincera, tá bom? Que você faça uma análise aí. Será que eu realmente sou dessa maneira que o pastor está falando? Então vamos lá. Você tem dificuldade de perdoar e fica remoendo situações passadas? Não consegue dialogar e se colocar no lugar do outro? É uma pessoa controladora e ciumenta? É uma pessoa insegura e não consegue confiar no outro? Pequenos acontecimentos roubam a sua paz? Sempre espera e cobra que o parceiro mude? Não sente amor porque foca nos defeitos do outro? Briga constantemente e raramente está feliz? Se você se identificou com algumas dessas perguntas que eu te fiz, então você realmente precisa de uma transformação na sua vida emocional. Porque senão você vai prejudicar a sua vida e os seus relacionamentos. E não é isso que Deus deseja. Então eu vou te dar aqui algumas dicas. Fique tranquilo, você é uma pessoa como qualquer outra. Você tem as suas limitações. Mas Deus pode te ajudar. Deus quer transformar a sua vida. Isso porque a pessoa que é imatura é uma pessoa que vive de acordo com as circunstâncias. Ou seja, se as coisas estão bem, a pessoa está feliz, ela está alegre, ela demonstra amor. Mas se alguma coisa sai do controle, essa pessoa se desespera, começa a xingar, começa a falar coisas que depois ela se arrepende, certo? Então você não pode ser movido e guiado pelas circunstâncias à sua volta. Você tem que ter a sua confiança interna, você tem que ter o teu amor por Deus, a sua obediência em primeiro lugar ao Senhor, sabe? Então eu percebo que existem alguns comportamentos que prejudicam mais do que os outros. E eu vou citar aqui para você pelo menos três, que eu vejo que se você souber lidar com eles, o seu relacionamento vai melhorar bastante. A primeira atitude que prejudica muito é os ciúmes. Eu sei que é normal você sentir ciúme às vezes da pessoa que você ama, e isso demonstra até mesmo cuidado, amor, mostra que você tem um interesse na pessoa. Mas se você passar dos seus limites, se esse ciúme já está prejudicando a sua vida diária, isso então vai ser muito prejudicial, e porque ninguém aguenta uma pessoa que é ciumenta do seu lado,
sabe? Muitos relacionamentos terminam porque a outra pessoa fica muito no pé, sabe? Tem que olhar toda hora o celular da outra pessoa, quer saber quem é aquela pessoa que conversou com ela em tal lugar, sabe? A pessoa fica muito em cima, sufocando, e ninguém aguenta esse tipo de relacionamento. Então Deus precisa mudar esse seu coração e te ajudar a confiar. Se a outra pessoa não está te dando motivos, converse com a outra pessoa, sabe? Eu sei que muitas vezes você tem ciúmes por alguma razão, sabe? Mas você deve conversar com a outra pessoa e fazer uma análise também, porque às vezes é você que está ciumento demais, sem que o outro dê alguma razão, tá certo? Então eu quero ler para você uma passagem da Bíblia que mostra que o ciúmes é uma das coisas que te afasta de Deus, é uma das obras da carne. Então se o ciúmes te afasta de Deus, porque faz você agir no impulso, nas suas emoções, imagine quanto não vai te afastar do seu companheiro. Olha o que diz no livro de Gálatas. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Perceba aqui que o ciúmes ele está ligado na mesma categoria do ódio, do egoísmo, da ira, das brigas. Então tudo isso atrai coisas ruins, te afasta de Deus, porque o seu coração ele fica contaminado por essas coisas. Então Deus não quer que você viva dessa maneira. Então a primeira coisa que você deve fazer é reconhecer esse erro que você tem cometido. Reconhecer que você está tendo um ciúmes excessivo, sabe? Não é errado você reconhecer suas fraquezas, pelo contrário, é um sinal de que você quer uma mudança de vida. Então reconheça que você tem sido uma pessoa muito ciumenta. Em segundo lugar, coloque isso diante de Deus e peça para Ele te mostrar se realmente tem motivos ou não para você viver dessa maneira. Em terceiro lugar, converse com essa pessoa, abra o seu coração para ela e se ela te ama de verdade, ela vai fazer o possível para te agradar. Porque eu costumo dizer o seguinte, a melhor forma de dizer eu te amo é parar de fazer o que desagrada a outra pessoa. Então a pessoa vai fazer de tudo para te agradar mais e para não te dar motivos para você desconfiar dela, tá bom? Então vamos lá. A segunda atitude que prejudica o relacionamento, agir por impulso. Eu tenho certeza que você em algum momento já falou o que não queria, o que não devia, já agiu de uma maneira que depois você se arrependeu. Eu já fiz isso algumas vezes e eu fico me policiando para eu não tomar esse tipo de atitude, porque eu sei que prejudica muito não só o relacionamento, mas todas as áreas da sua vida. E a Bíblia diz que controlar o seu espírito é melhor do que você conquistar uma cidade. Eu já li essa passagem aqui para você. Isso porque quando você controla o seu espírito, ou seja, a sua alma, você está pronto para ter um bom relacionamento com as pessoas e para conquistar muito mais do que uma cidade, mas conquistar as coisas mais importantes da sua vida. Ao contrário disso, a pessoa que não sabe se controlar, ela põe tudo a perder. Então Deus, Ele quer te ajudar, mas para isso você precisa ter calma, ter paciência. Não tome nenhuma decisão importante se você estiver de cabeça quente, porque é nessa hora que o inimigo vai soprar aí no seu ouvido para você fazer besteira, para você tentar agir de uma maneira que é fora de si. E eu já vi muitas pessoas de Deus, tomarem atitudes erradas. Esses dias eu estava conversando com um rapaz também, ele simplesmente deu um soco na porta porque ele estava chateado, magoado com a sua esposa, sabe? E depois o que aconteceu? Teve que dar pontos aqui na sua mão. Então é tanto prejuízo por causa de um momento em que você agiu por impulso. Tome muito cuidado, porque é nesse momento que você faz escolhas no qual venha se arrepender. Então é nesse momento que você tem que pedir, Senhor, me dê paciência, me dê calma. Sabe? E muitas vezes isso está ligado à falta de confiança em si mesmo. Sabe? Quando você age por impulso, muitas vezes você não está confiando que Deus pode te ajudar, você não está tendo amor próprio, você está querendo muitas vezes ferir a outra pessoa. Esse rapaz que deu o soco na porta, eu tenho certeza, ele queria chamar a atenção da sua esposa, ele queria mostrar o quanto ele estava insatisfeito, o quanto ele estava magoado, machucado, sabe? Mas isso não resolveu nada. Pelo contrário, isso só machucou a mão dele, prejudicou às vezes até mais o relacionamento, porque a esposa viu que ele era uma pessoa descontrolada, sabe? Então isso gera medo na outra pessoa. Então peça muito a Deus para Ele te ajudar a você ser uma pessoa mais calma. E isso vai ser um teste para você.
justamente naquele momento em que você estiver muito nervoso, é que você vai ser testado a você agir da maneira certa ou da maneira errada. E lembre de uma coisa, antes de você tomar uma atitude, primeiro começou aqui na sua mente. Então proteja a sua mente, não aceite as mentiras do diabo, sabe? Não aceite fazer nada que seja fora da vontade de Deus. Eu tenho certeza que você vai vencer isso e você vai ser uma pessoa mais sábia que tenha domínio próprio. Amém? Então vamos lá. A terceira atitude que prejudica um relacionamento: a baixa autoestima. A baixa autoestima é um dos principais motivos pelo qual os relacionamentos muitas vezes não dão certo. Muitas pessoas já chegaram para mim e falaram: pastor, por que aquela pessoa deixou de gostar de mim? Por que aquela pessoa simplesmente não liga para mim? É porque essa pessoa ela não se valoriza. Ela olha no espelho e ela só consegue enxergar os seus defeitos. Ela olha para o seu corpo e ela valoriza demais os seus pontos fracos, sabe? Então eu quero te incentivar. Comece a olhar para aquilo que você tem de bom, para aquilo que Deus já fez na sua vida. Sabe, você é uma pessoa especial. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. Sabe? Então você precisa se enxergar dessa maneira, porque se você não se valorizar, como é que você quer que as outras pessoas te valorizem? Se você não acreditar em si mesmo, as pessoas também não vão acreditar. Você pode ter certeza disso. Então é muito importante que você tenha essa autoestima. Sabe? Tem muitas pessoas que elas valorizam demais o exterior, a aparência física, justamente porque elas estão escondendo, sabe, os seus sentimentos de inferioridade. Elas acham que elas não são valiosas, que elas não têm valor, e elas, por perceberem que o mundo ele valoriza a aparência, então elas fazem de tudo, fazem cirurgias estéticas, elas ficam se maquiando de maneira excessiva, exagerada, vestem de maneira até mesmo vulgar, tudo porque elas querem se sentir especiais, elas querem se sentir valiosas, valorosas, mas Deus já mostrou o valor que nós temos. Então eu quero ler para você uma passagem lá de 2 Coríntios, em que o apóstolo Paulo ele faz uma declaração tremenda, maravilhosa. Sabe, Paulo ele tinha sido preso, espancado, ele foi apedrejado e ele estava preso injustamente, esquecido, abandonado por todos. Ele tinha todos os motivos para ele ter uma baixa autoestima, para ele se sentir inferior em relação a qualquer outra pessoa. Mas mesmo assim, ele se fortalecia dia após dia. E eu vou te mostrar o que ele disse. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele mostrou que nós devemos olhar com uma visão diferente a respeito da vida. Nós cristãos temos uma esperança, nós temos uma recompensa que Deus vai nos dar lá na eternidade. E ele estava falando dele mesmo, sabe? Exteriormente, Paulo deveria estar muito feio, Paulo deveria estar com uma aparência muito ruim, porque ele foi apedrejado, como eu falei, chicoteado, sabe? Ele estava assim, sem condições físicas, talvez muito cansado, mas ele disse que o seu coração estava sendo renovado dia após dia. Isso porque Paulo tinha uma esperança que os olhos não veem, sabe? Então Paulo entendeu o valor que ele tinha diante de Deus. Ele sabia que ele era um filho amado de Deus, um homem escolhido, sabe? E que você possa ter essa mesma visão. E por que eu estou dizendo isso? Porque tudo começa no seu coração. A Bíblia diz que o coração alegre, ele formoseia o rosto, sabe? Então não existe pessoa feia, pessoa que seja de Deus e que seja feia, não existe. A pessoa que está feliz, que está alegre, é uma pessoa que contagia. As outras pessoas percebem isso, tá certo? Então o meu conselho para você é que você pare de ficar se lamentando, pare de ficar a cabeça baixa, porque Deus ele já mostrou o valor que você tem. Deus ele te ama muito e de tudo isso que eu te falei nesse vídeo, você vai perceber que o principal é você fortalecer o seu coração. A Bíblia diz, se existe algo que nós devemos proteger, é o nosso coração, porque é a partir dele que flui todas as áreas da nossa vida. Então é muito importante você aprender a controlar suas emoções, você ficar com a confiança lá em cima. Não que você vai ser uma pessoa arrogante, metida, não, pelo contrário. Você vai continuar sendo uma pessoa humilde, mas que reconhece o seu valor. Tem amor próprio. E eu tenho certeza que isso vai ser transmitido para a pessoa que está do seu lado e para todas as pessoas que convivem com você. Tá bom? Eu espero que você tenha dedicação,
paciência, porque mudar as suas emoções não é fácil, mas com a ajuda de Deus você consegue. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo, hein? Um abraço.